A ideia de fazer o documentário Luz e Animação surgiu de uma pesquisa que a gente já estava fazendo, buscando fazer uma série apenas sobre os últimos anos da animação brasileira. E ao a gente desbravar esse território e com a pesquisa mais a fundo, a gente descobriu histórias fascinantes de animadores heróicos que meio que faziam animação quase que sozinhos e levaram anos fazendo animação, e acabou que isso deu um combustível muito grande, uma vontade muito grande. A gente foi ao Canal Brasil, o Canal Brasil entrou com uma parceria aí para a gente começar o trabalho. E isso foi legal porque a gente passou a pesquisar os pioneiros da animação brasileira. Um dos trabalhos assim mais interessantes de citar é o trabalho do CEF, do Álvaro Marins, que fez uma animação em 1917, numa época em que quase não existia animação no mundo, existiam alguns estudos de animação nos Estados Unidos, na França, e ele fez uma animação aqui no Brasil. Infelizmente essa animação foi perdida, o que sobrou dessa animação foi apenas um fotograma, e acabou que isso deu uma ideia para a gente de pedir para alguns animadores fazerem uma animação colaborativa que homenageasse essa primeira animação brasileira. Esse é um dos motes do documentário, é sair da primeira animação brasileira, passar por vários períodos difíceis para a animação e trazer para os anos mais recentes, onde a gente vê a animação brasileira cruzando fronteiras e ganhando prêmios internacionais com longa-metragens, com várias séries passando em vários países do mundo. A gente meio que, por alguma sorte, a gente teve um timing muito bom de estar fazendo um documentário e, ao mesmo tempo, enquanto a gente estava finalizando o documentário, a animação brasileira começando a ser premiada em Annecy, por exemplo. Então, assim, foi um prazer muito grande de estar podendo contar essa história aí dos brasileiros na animação. Durante a pesquisa do documentário, foi muito interessante que uma das animações do Luiz Sá, ela havia sido perdida, a gente estava buscando e não encontrava. Luiz Sá foi um grande caricaturista dos anos 30, 40 e 50, ele era o criador do Reco Reco Bolão e Azeitona. E essa animação a gente acabou, através da pesquisa, encontrando um colecionador chamado Parrot. Ele tinha dentro da coleção dele uma animação do Luiz Sá e ela estava completamente deteriorada. E foi legal esse trabalho do Canal Brasil de ter podido nos ajudar, que a gente meio que restaurou uma animação da década de 30, né? Uma animação perdida, e a gente pôde rever essa animação do Luiz Sá, que é uma coisa linda, linda, linda. A parceria com o Canal Brasil permitiu que a gente fosse bastante a fundo na pesquisa, e a gente começou o documentário contando a história do Álvaro Marins, do CEF, em sua animação pioneira. A gente passa por outros pioneiros da década de 30, conta a história do Anélio Latini Filho, que fez o Sinfonia Amazônica, que é um filme maravilhoso, que ele levou 6 anos animando um longa-metragem sozinho. A gente passa por um período conturbado, que é o período da ditadura, onde vários animadores estavam fazendo animação, mas não havia um incentivo muito grande para isso. Paralelamente o período da publicidade. A publicidade brasileira foi um grande motor para a animação brasileira durante esse período da ditadura, onde não se produzia muita animação autoral. Surgiram vários animadores importantes e que acabaram passando esse conhecimento da animação para outros animadores. A gente fala muito do Rui Perotti, que era um animador da Lynx Film, e na Lynx Film se formaram vários animadores, como o Daniel Messias e o Valbercy Ribas. O Daniel Messias ele é muito conhecido pelo Frango da Sadia, que foi uma animação que ele cuidou durante muitos anos. O Valbercy Ribas ele tem algumas animações bem conhecidas, animações que ganharam prêmios, como a da Barata da Rodox, e o Homenzinho Azul da Johnson Johnson. E o interessante da publicidade é que ela gerou muitos animadores que gerações mais tarde estão trabalhando numa animação de séries de TV, estão trabalhando em longa-metragens.
A publicidade paulista foi um celeiro de grandes craques da animação. A animação brasileira, ela começa mais feita para cinema, né? A gente fala dos Pioneiros, a gente falou do Sinfonia Amazônica, que também foi um filme que foi lançado no cinema na década de 50. A animação na TV, ela meio que surge na publicidade. Ela surge com filmes animados para publicidade do Guy Lebrun, que era um francês radicado no Brasil, e ele teve quase que um domínio nessa primeira era da publicidade brasileira. Logo depois, a publicidade vai ser dominada basicamente pelos filmes da Lynx Film, que eram os ases da animação ali meio que começando. Na Lynx Film se formaram vários animadores que foram seguir com a publicidade. E depois a gente vai falar de tentativas de animação. A gente vai encontrar a animação sendo feita pelo Maurício de Souza. O Maurício de Souza faz uma grande tentativa na animação, mas quando a gente encontra os anos 80, é uma era muito conturbada e acaba que vários estúdios de animação, o Maurício de Souza mesmo, ele fecha, ele para de fazer animação, e a gente vê que fica um hiato ali, ó, na década de 80 até a década de 90, você só vê publicidade sendo feita quase que pelo Otto Guerra lá no Sul, uma ou outra iniciativa autoral sendo feita no Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente fomentada por uma pequena ajuda de parcerias, mas a animação brasileira estava num momento muito ruim nos anos 80 e 90. Os anos 80 foram anos muito difíceis para a animação brasileira. A gente pode falar aí do período Collor, né? O período Collor, ele basicamente acabou com todo o subsídio para a animação brasileira, isso ligado aos planos do Cruzeiro, né, e toda a inflação galopante dos anos 80, ela quase que exterminou com a animação brasileira. Eu vou citar aqui alguns motivos pelos quais a animação começou a recuperar espaço. Um deles foi a criação do CTAV. O CTAV promoveu um intercâmbio com a National Film Board do Canadá, e nisso surgiu uma nova geração de animadores, dos quais alguns até que foram os criadores do Animamundi, né? Essas iniciativas quase que seminais foram importantíssimas para começar a recriar a animação brasileira, que ela quase foi destruída nessa década. Dessa geração aí que criou o Animamundi, a gente está falando de um evento de animação que começou muito pequeno ali no início dos anos 90, foi crescendo, e ali mesmo no Animamundi começaram a surgir vários animadores e eles começaram a se fortalecer e criaram uma associação que é a BCA, e essa associação de classe dos animadores, ela teve um papel muito importante para o surgimento de alguns editais do governo, esses editais que permitiram com que algumas séries de pequeno porte ainda e alguns filmes pudessem ser criados. Isso eu estou falando já dos anos 2000. E a partir desse momento começou a haver um movimento das TVs procurarem animações brasileiras. Aí a gente está falando agora do Peixonauta, que é uma animação brasileira que começou nas TVs brasileiras, mas que já foi vendida para mais de 70 países no mundo todo. E o exemplo do Peixonauta e de alguns outros acabaram criando todo um território para a animação brasileira crescer. A gente fala do Tromba Trem, que é uma série muito bonita, que tem um design muito bacana, feita pelo Copo Studio. E hoje a gente já começa a citar várias outras séries feitas no Brasil todo, que são comercializadas e vendidas não só aqui no Brasil, mas em outros países, América Latina, a gente está falando de Europa, a gente está falando de Oriente Médio, coisa que você não imaginava 10 anos atrás. É engraçado que quando o documentário começou a ser feito em 2010. Em 2010 a gente contava na mão as séries que estavam sendo feitas aqui no Brasil. Agora é impossível citar rapidamente todas as séries brasileiras. Historietas Assombradas, Irmão do Jorel,
o território se tornou um território propício para a animação brasileira. O mercado de animação brasileiro ele cresceu muito nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, então mais ainda. Mas ainda existem algumas dificuldades que podem ajudar, caso elas sejam superadas, podem ajudar o mercado a crescer mais. A primeira coisa é que há a necessidade de um investimento maior nos curtas de animação. Por que eu falo bastante dos curtas e tento defender os curtas? Porque normalmente nos curtas é que existem os ensaios que desenvolvem os artistas e não só tecnicamente, mas artisticamente. A gente fala, por exemplo, do Meu Amigãozão. O Meu Amigãozão ele surgiu como um curta. Através do curta do Meu Amigãozão é que foi possível o desenvolvimento do projeto e o 2D Lab conseguiu desenvolver e transformar isso numa série. Uma série agora que já tem uma segunda temporada, são séries longas, já existem mais de 100 episódios do Meu Amigãozão e tudo isso surgiu com um curta. Então a gente está falando que há uma necessidade de subsídio do curta para que nesses curtas hajam estudos estéticos e técnicos para se formar toda uma nova geração de animadores e com isso crescer essa indústria nacional, que é uma indústria ainda muito jovem. A gente tem que imaginar que toda a indústria da animação em outros países do mundo são indústrias que já vêm se desenvolvendo há muitos e muitos anos. Aqui no Brasil são feitos longa-metragens de animação com 2 milhões de reais, 3 milhões de reais, enquanto nos Estados Unidos a animação custa, a gente pode botar um filme médio para cima, custa mais de 50 milhões de dólares. A gente está falando aí de estúdios maiores, de uma infraestrutura muito maior. Quase que 1 minuto ou 2 minutos de animação feitos nos Estados Unidos é o preço de um longa-metragem inteiro aqui. É uma comparação muito difícil para a animação brasileira existir dentro disso. Mas mesmo assim a gente vê resultados absurdos que vêm sendo conseguidos com a animação brasileira. A gente fala do Menino e o Mundo, do Ale Abreu, que ganhou a Annecy em 2014. É um filme de um orçamento muito baixo em comparação com filmes com os quais o Ale Abreu competiu. Então a gente está falando de que há uma necessidade, um subsídio do governo para se gerar uma base para que isso cresça. Em paralelo a isso, é importante haver o surgimento de novos polos de animação, de que a própria universidade possa abrir espaço para animação. Existem muitos poucos cursos de animação no Brasil e são necessários um maior conhecimento didático e teórico para que a animação brasileira possa atingir novos rumos, né? Eu acho que é um trabalho que já vem sendo feito, isso há 10 anos atrás, basicamente não havia no Brasil esse espaço. Então acho que é um espaço que está sendo galgado, é um espaço que está sendo conseguido, mas que não é um trabalho que possa se parar, é um trabalho que tem que continuar e o governo precisa dar esse subsídio, principalmente para o curta-metragem. A animação brasileira, ela meio que tomou um novo rumo nos anos 2000, basicamente ancorado pelo Animamundi, um evento que reunia todos os animadores, a ABCA, que é a Associação dos Animadores Brasileiros, e os editais do governo que foram batalhados através da ABCA, que foram editais que permitiram o surgimento de vários curtas premiados, longa-metragens e as séries que a gente vê agora invadindo a TV em vários canais. A gente fala de Cartoon Network, Fox Kids, na TV aberta também, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou seja, houve todo um movimento de fortalecimento da animação em conjunto com o desenvolvimento tecnológico que permitiu. Antigamente uma animação era muito cara, porque ela precisava ser feita na película, né? A animação digital barateou muito os custos da animação. Isso aliado aos editais e o apoio governamental acabou criando todo um território propício para que a animação brasileira pudesse crescer e existir. Isso foi uma pergunta que eu fiz bastante ao longo do documentário, que era tentar descobrir qual era a grande característica da animação brasileira.
E é engraçado que as respostas eram muito parecidas, que eram a animação brasileira é diversa, ela tem questões regionais, ela tem uma estética diferente uma da outra. Existem curtas sendo feitos em light painting, curtas sendo feitos com animação em areia, existem curtas em stop motion. A animação brasileira, ela parece que tem uma certa diversidade. A gente pode falar do Chico Liberato fazendo animação no cordel. Ela não consegue obedecer a mesma regra de outros territórios que a gente vê que tem características muito parecidas, né? Eu acho que a animação brasileira, eu vou aqui usar a frase de alguns animadores, falaram que a animação brasileira está se tornando jovem agora. Ela agora está adquirindo uma identidade. E é engraçado que ela jovem, ela está adquirindo uma identidade já sendo premiada. A gente vê o curta Guida, da Rosana Urbis, foi premiado recentemente em Annecy. O Brasil é tricampeão de Annecy, que é o maior festival de animação do mundo. Eu acho que realmente a gente está num momento que eu costumo chamar de um momento de prata da animação brasileira. Chamar esse momento de era de prata da animação brasileira é quase que está ansiando por uma era de ouro da animação. A gente sempre fala da animação tradicional, que é a animação que a gente mais vê, que é a animação 2D. Essa animação 2D no passado era feita com acetato, que era uma técnica muito cara. Era necessário desenhar no acetato, depois era necessário fazer uma pintura, essa pintura tinha que secar, e depois disso tudo você colocava num tabletop, numa mesa para fotografar frame a frame essa animação. E esse tipo de animação foi meio que transformado numa animação digital. Hoje em dia existem algumas técnicas para se fazer isso, mas existem técnicas mais baratas, né? O computador se tornou uma ferramenta mais barata. Além disso, a gente vê muito o stop motion sendo feito. O stop motion, tanto em massinha quanto em objetos, é uma técnica muito bacana de se animar, e a gente vê filmes brasileiros e internacionais fazendo bastante sucesso com essa técnica. E a gente também pode falar um pouquinho de umas técnicas não tão tradicionais, que a gente não vê tanto, mas que são igualmente interessantes. A gente fala do light painting, que é uma coisa que tem sido utilizada recentemente na animação. No caso, o light painting é uma foto em longa exposição feita no escuro, em que o que você tiver meio que se movimentando vai imprimir na foto. Existem outras técnicas um pouco mais antigas, mas que a gente até resgatou no curta do Kaiser, que é a animação diretamente na película, onde o animador ele desenha quadro a quadro numa película branca, e depois isso é telecinado, isso é projetado, e também dão resultados esteticamente bem interessantes. Teve um animador brasileiro dos anos 60 que se utilizou muito disso, que foi o Roberto Miller, premiado internacionalmente por essa animação artística. O fato é que não interessa o estilo da animação. Se houver uma boa história e for encontrada uma boa estética para isso, ela merece ser contada. E isso é que é o legal da animação, né? A gente está num momento em que as pessoas estão mergulhando na animação. Jovens estão indo no Animamundi ou vendo na TV e estão começando a mergulhar nesse mundo mágico da animação. E isso é que é o importante para a animação brasileira existir. Novos artistas, uma oxigenação, que os estúdios cresçam, que os animadores autorais tenham espaço para desenvolver seus curtas. É o que a gente torce aí, que a animação parta para um momento de ouro, que seria um momento mágico aí para a gente. Quem sabe ganhar um Oscar, ganhar um outro prêmio internacional.